Olá! Eu tô passando para lembrar que o Senhor não se esqueceu de você. Você não está só. Embora esses dias tenham sido difíceis, embora você tenha chorado, embora algumas pessoas tenham te esquecido, não tenham te procurado, eu quero te dizer que Deus não se esqueceu de você. E se esse vídeo chegou até você, com certeza não é por acaso. Deixa Deus falar o teu coração. Certa vez os discípulos de Jesus, a história que eu vou contar está lá em Marcos capítulo 4, vai falar que eles enfrentaram uma tempestade. Sim, uma tempestade em tempos difíceis, tempos não favoráveis. Tempestade que se levantou de repente. Parece algo que está acontecendo nos nossos dias, não é? Algo que chegou de repente e nos colocou no meio de uma tempestade terrível. Algumas pessoas estão perecendo, muitos estão tendo seu barquinho assolado, mas o Senhor tem guardado. E se você está acessando esse vídeo, eu quero crer que é porque o teu barco ainda não foi destruído. A Bíblia diz que eles enfrentaram um cenário difícil. Jesus dá uma ordem, fala aos seus discípulos que eles passem para o outro lado da margem do rio. E ali se levanta uma grande tempestade. E essa tempestade, ela assusta. As histórias vão dizer que aquele lugar era um lugar de medo. Era um lugar onde muitos barcos já haviam sido danificados e pessoas haviam morrido. E muitos pescadores que se arriscavam a pescar naquelas águas ou atravessar aquelas águas, eles enfrentavam tempestade. Aquela tempestade, ela não foi exclusiva, ela não foi, apesar de acontecer de repente, ela não foi uma tempestade que surgiu apenas, não. Aquela tempestade, ela era comum. Então, isso me leva a crer que os discípulos, eles atravessam aquelas águas cientes do perigo que eles estavam correndo. É assustador, fala sério, não é? Então, mas a Bíblia diz que mesmo assim eles obedecem Jesus e eles resolvem ir ali até o outro lado. Então, o que acontece? Com o passar do tempo que eles estão nas águas, se levanta uma tempestade. Agora raciocina comigo. Como que deve ter sido difícil para eles enfrentar uma tempestade com um barco que não é como os barcos de hoje? Os barcos daquela época não tinha essa tecnologia, não tinha essa segurança, não tinha essa qualidade. Então eles enfrentam sim uma tempestade em um barco frágil, em uma embarcação que talvez não davam a eles segurança alguma, mas eles obedecem Jesus porque eles compreendem que Jesus está ali com um propósito e que o propósito de Deus, embora às vezes nos coloque em perigo, ele precisa ser cumprido. Então os discípulos, eles arriscam sua vida, eles entram no barco e quando se levanta a tempestade, eu creio assim, que passa um filme na cabeça deles. É lembrar de pessoas conhecidas que se aventuraram a atravessar aquelas águas, que enfrentaram tempestades e não sobreviveram. Talvez esse seja o cenário de hoje. Talvez no meio dessa tempestade, alguns barcos estão sendo quebrados, assolados. A gente olha para o lado e vê alguém afundando. Isso traz muito medo. Mas a Bíblia diz que naquele barco tinha alguém que fazia a diferença. Sabe o que muitas vezes acontece? É que eu e você se esquecemos de chamar Jesus para entrar no barco. A gente até obedece, a gente até entende que é necessário passar para o outro lado, mas a gente esquece de colocá-lo no barco conosco e de convidar para participar da travessia. Só que os discípulos fizeram isso, então Jesus entra no barco e ali naquele momento, Jesus dorme no meio de uma tempestade. Que brincadeira é essa? Alguém dormir no meio de uma tempestade com pessoas no mesmo ambiente desesperadas. Mas sabe o que acontece? É tudo entre confiar. É tudo sobre confiar. E Jesus sabia, ele tinha confiança de que se ele deu uma ordem, ele ia dar condições para que aquele barco se sustentasse e para que aquelas pessoas chegassem ao outro lado. O problema é que eu e você, nós
não olhamos muito para Deus, nós olhamos para as circunstâncias. Nós ouvimos a Deus, mas nós estamos olhando as circunstâncias. Então, muitas vezes parece que Jesus não está no barco ou que ele não está vendo a dificuldade, a adversidade. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se Jesus te mandou fazer algo, ele vai se responsabilizar. Ele vai te dar condições para cumprir aquilo a qual ele te mandou fazer. Então Jesus acorda, vê os discípulos desesperados e aí ele repreende a água, ele repreende o mar, porque só o Criador tem poder sobre a criatura e ali se manifesta o Jesus Criador, que criou as águas, que criou os ventos. E ele repreende com autoridade, porque toda a criação se submete ao Criador. E ali o nome de Jesus é glorificado, as águas se acalmam. E sabe o que é interessante? Que no cenário de morte, que no meio de uma adversidade, que no meio ali de histórias tão tristes contadas sobre aquele lugar, sobre aquelas tempestades, sobre aquelas águas, se levanta alguém que pode mais do que qualquer outra coisa. Se levanta Jesus de Nazaré. E porque ele se levanta, tudo se acalma. Convida Jesus para entrar no teu barco. Chama ele nesse dia para fazer parte dessa travessia. E aí vai deixar de ser uma aventura para ser um grande milagre. Tempos de crise são tempos de oportunidades. Jesus viu ali a oportunidade de mostrar para aqueles homens o que é ter fé, de explicar para eles a importância de confiar verdadeiramente naquele que nós dizemos seguir. Faça como Jesus, das suas adversidades, crie oportunidades. Cresça, amadureça, exercite sua fé. Esse é o momento para nós cristãos nos levantarmos, confiarmos que o Senhor Jesus está cuidando de nós e, além de tudo, ver e glorificar os milagres de Deus. Você vai contar as maravilhas do Senhor. Você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai se alegrar. Esses dias de choro vai passar, nada é para sempre. E o nome de Jesus precisa ser glorificado na tua vida. Receba essa palavra. Receba essa palavra de fé e graça em nome de Jesus.